Vocês podem seguir a titia aí que vai levar vocês para a classe. Nesse mesmo espírito, querido, de louvor, de adoração ao Senhor, eu quero convidar o pastor Marcos, vai estar trazendo a palavra de Deus para o nosso coração. Tenho certeza que Deus preparou essa noite, né? Maravilhosa, para estar na presença dEle, adorando o Senhor, e agora sendo alimentados pela palavra do Senhor. Vamos orar? Vem cá, posso orar por você? Amém? Glória a Deus. Estenda as mãos aqui para frente, querido. Vamos unidos abençoar a vida do pastor para que Ele nos abençoe. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque a tua presença é real aqui neste lugar. Eu creio na promessa que o Senhor tem feito. Quando tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí o Senhor está no meio deles, Senhor. Nós temos desfrutado dessa presença gloriosa. O Senhor tem alegrado o nosso coração. Eu sou grato a Ti por tudo que já foi realizado aqui nessa noite. E esse é um dos momentos especiais nesse culto, Senhor, quando nós paramos para ouvir a Tua voz. O Senhor sempre usa pessoas, homens e mulheres, que se colocam à disposição do Senhor. Aqui está o Teu servo, o pastor Marcos. Só usa o Teu filho, ó Deus, com um verdadeiro instrumento nas Tuas mãos, através do qual o Senhor fale ao nosso coração, trazendo edificação para as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Graça, paz e alegria da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Não só pode, como deve orar por mim, né, irmãos? Porque eu também careço das orações. Os irmãos podem se assentar, queridos, ficar à vontade. Quero dizer que o Senhor é bom. Amém, queridos? O Senhor é bom. E o Senhor já tem falado aos nossos corações desde a escola bíblica dominical. Tive a oportunidade de estar aqui mais cedo. Foi uma belíssima aula, meu querido irmão, no Marvin, né? Que maravilha, um tema dificílimo, tá, irmãos? Eu sairia pela tangente nesse tema aí, querido. Mas o irmão abordou com maestria e nessa orquestra ele me fez refletir sobre muitas coisas, tá, queridos? Quem não veio, por algum motivo ou outro, mas perdeu uma belíssima aula, tá, queridos? E os louvores nessa noite já também encantaram o meu coração. Estava ali pedindo a Deus respostas e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Apesar de ficar ali quietinho, mas isso não significa que o Senhor não está conversando conosco, não é verdade? E eu louvo a Deus por estar aqui. Eu só estou aqui porque Deus assim o permitiu, me deu graça, os irmãos da mesma forma. E quando nós fomos convidados para trazer a mensagem de hoje, o Senhor colocou no meu coração uma palavra e sobre ela eu debrucei durante esse período. Inclusive, parte desse tema de hoje, o pastor Donovan trouxe no domingo passado. Se os irmãos estiveram aqui e têm aí recordações, ele falou um pouco sobre a nossa comunhão com Deus, principalmente através da oração. Amém, queridos? Quantos se lembram, glorifica o nome do Senhor nessa noite? Só 4 pessoas. Irmãos, eu quero deixar um texto inicial, para não ficar nas minhas palavras. A palavra de Deus, ela é muito forte e muito poderosa. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza, Mateus, capítulo 6. Versículo 7, eu vou até o versículo de número, até o versículo 15, tá bom? Versículo 13, então capítulo 6 de Mateus, do 7 ao versículo de número 13. Aleluia.
diz assim, lembrando, quem está falando essa palavra é Jesus. Ele diz assim: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tens necessidade, antes mesmo de que lhe passais, né? Por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Amém, queridos? É muito simples, né? Aparentemente, mas eu gostaria de contar aos irmãos como que eu cheguei nesse texto e como esse texto e muitos outros falaram poderosamente ao meu coração. Eu já tenho uma certa caminhada no Evangelho, assim como os irmãos aqui também. E eu sempre escutei os mais experientes dizerem: olha, o crente, ele deve orar. E não há muita novidade nisso, uma vez que nós seguimos as orientações de nosso Mestre Jesus. Mas eu sempre gosto de reler a Bíblia Sagrada. E não há, isso para mim é uma obrigação como cristão, para mim, para qualquer dos irmãos aqui presentes. Porque a Bíblia, ela é a nossa orientação, a orientação de Deus para as nossas vidas. Sim ou não, irmãos? Amém, não é? Então isso é uma obrigação de cada um de nós, termos a responsabilidade e o dever de continuamente lê-la. Mas há um tempo atrás eu me pus a ler novamente o Novo Testamento, e como sempre comecei no Evangelho de Mateus, e fui lendo ali o Evangelho de Mateus, li até o capítulo 20 e falei: vou voltar. E nesse meu retorno para lê-lo novamente, parece que alguma coisa bateu em minha mente, um despertar, quando eu cheguei nesse texto. E eu percebi que Jesus por várias vezes instruiu os seus discípulos a estarem sempre em oração. Aqui e ali você vai ler, não somente no Evangelho de Mateus, tá, queridos, mas nos outros também. Ele instruiu os seus discípulos e não somente os ensinava, mas também os advertia, e mais ainda, ele mesmo era um exemplo de oração. O nosso mestre orava, viu, irmãos? E orava muito. Ele orava de uma maneira especial. E isso foi provocando em mim uma curiosidade. E o Senhor foi me abrindo os olhos para uma realidade muito importante quando eu fui lendo essas páginas novamente. Que o nosso Deus é extremamente poderoso. O nosso Deus é extremamente bondoso. E eu gostaria de frisar estas duas palavras, irmãos, principalmente com o adjetivo de superlatividade. Ele é muitíssimo poderoso. E eu já começo aqui, irmãos, nessa minha introdução, dizendo o seguinte, irmãos: o mundo é incrédulo, mas a igreja crê. Aleluias. Incredulidade deixa para o mundo, irmãos,
mas nós somos servos de um Deus todo-poderoso. Logo no chamado de João Batista, quando ele ainda estava no ventre, ou melhor ainda, os irmãos sabem que Zacarias, casado com Isabel, ela não podia ter filhos, não é isso, irmãos? Ela não podia ter filhos, já estava avançado em idade. Aprove a Deus, na sua mecânica da vida, colocar o turno de Zacarias por aqueles dias, porque ele tinha algo para falar com Zacarias no templo. E quando chegou a hora de Zacarias entrar ali para oferecer o sacrifício, o texto ressalta aos nossos olhos que ele se espanta com uma figura que se aparece diante dos seus olhos. Se tratava de Miguel. E Miguel vinha diretamente do trono de Deus para trazer uma mensagem a Zacarias. E diz o texto que Zacarias se espantou, é claro, e qual era o conteúdo dessa mensagem? Que ele seria pai. Ele seria pai já avançado em idade. E diz a Bíblia Sagrada que ele pergunta assim, olha, mas como será isso se sou velho? E neste mesmo momento, irmãos, o anjo falou, olha, vai ser desta forma que eu estou te dizendo e mais, eu vou colocar em ti um sinal, você vai ficar mudo. E aqui, irmãos, eu já começo a ver a grandeza e o poder desse Deus que nós servimos. Primeiro, nós muitas das vezes vemos um mudo falar, e é muito raro você ver alguém falando e ficar mudo. Aqui está um exemplo, tirando Ezequiel também, mas aqui está um outro exemplo de que Deus pode verter qualquer coisa que chegar diante dele. Irmãos, é para você que tem fé, vou repetir essa frase, porque ela é muito importante. Deus pode reverter qualquer situação, qualquer uma. Aleluias. Oh glória, e esse Deus está presente aqui, irmãos. Aleluias, eu sinto a presença dele, o meu corpo arrepia todo, porque ele está presente na casa, ele veio aqui nesta noite, ele veio para esse encontro, irmãos, e ele é extremamente poderoso. Glória a Deus. E assim foi, ele ficou mudo. Passado um tempo, ele saiu daquele lugar, as pessoas olhavam para ele e ele não falava nada. Ele só gesticulava. Passou então todo o tempo de gravidez. Quando o menino nasceu, ele novamente pôde falar, restaurou a fala, falou o nome do menino, vai ser João, porque o anjo me apareceu. E irmãos, isso para mim é glorioso, porque Deus, como eu já disse, pode reverter qualquer situação difícil. Jesus não nos ensinou apenas a orar, mas também a ter uma vida de manutenção em oração. Por quê, irmãos? Porque isso acontece. E por que ele é extremamente poderoso e bom? Porque tem um segredo na oração. Tem uma chave na oração. Jesus só te deu a dica, irmãos, mas tem um segredo tem um segredo e uma chave na oração. E eu desafio qualquer um aqui, eu mudo até de nome. Se você orar com fé, aquilo que está te agoniando vai se transformar em outra coisa. Eu ouso dizer isso nessa noite, porque isso tem acontecido comigo, irmão. A oração. O que tem tão de especial na oração? Um segredo. Jesus nos deu a dica, olha, tenham uma vida de oração. E mais, tem uma chave, porque a oração, ela vai mudar alguma situação. Quando nós oramos de verdade, no plano espiritual, uma chave, ela muda. Quando nós estamos falando de guerra, em guerra física, nós utilizamos armas físicas, estratégias físicas. Você vai lá com canhões, com espadas, com lanças. Mas quando nós estamos falando em guerra espiritual, meu irmão e minha irmã, nós devemos usar as armas espirituais. Você não vai vencer o inimigo espiritual
de forma carnal, mas de forma espiritual. No plano espiritual é possível reverter qualquer situação física ou espiritual que esteja atuando sobre a sua vida, ou sobre a vida da igreja. Então nós, quando oramos, não podemos ficar lançando palavras ao vento, mas nós estamos conectando com aquele que pode todas as coisas, e essa conexão muitas das vezes, irmãos, é difícil de alcançar. Quando nós realmente nos ligamos e temos uma intimidade com Deus, as coisas vão mudar. Primeiro, você vai mudar internamente. Você irá mudar internamente. E depois que você mudar internamente, as coisas que estão à sua volta mudarão também. Jesus disse assim: olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, pedireis a este monte, monte, saia daqui para acolá, e assim lhe será concedido, e assim lhe será feito. Se você entende esse texto literal ou alegórico, irmãos, é um problema de hermenêutica, mas eu prefiro entender esse texto literalmente. Se for necessário um monte sair da sua frente, quando você tem intimidade com Deus, um monte vai sair. Porque se não fosse assim, quando Moisés chegou ali com 3 mil homens, 3 milhões de pessoas atrás de si, saindo da perseguição do Egito, lá no Golfo de Ágapa, diante do Mar Vermelho, aquele mar era intransponível. Qual era a montanha de Moisés naquele momento? Um grande mar, um grande profundo mar. Talvez você pense assim: mas eu sei nadar muito bem, eu conseguiria atravessar esse braço de mar com facilidade. Tudo bem, você talvez é um jovem, uma jovem, na flor da idade, com o vigor lá em cima, mas nós estamos falando também de pessoas com maior idade, crianças, mulheres. Nós estamos falando com pessoas de diversos tipos de situação, e Moisés está ali diante do mar, apertado. O que Moisés fez, irmãos? Ele orou ao Senhor, e Moisés tinha intimidade com o Senhor. Uma coisa é um incrédulo orar, mas outra coisa é uma pessoa cheia de fé orar. Aqui que está a diferença, irmãos. É aqui que Jesus me bateu muito nessa parte. Não é você falar bonito, mas é como você está diante de Deus. Irmãos, eu estou pregando de verdade aqui para os irmãos. E nós devemos também orar de verdade. Também devemos orar de verdade. Quem ora tem intimidade com Deus. Uma coisa é um crente cheio de fé orando, outra coisa é um incrédulo. O incrédulo vai dizer assim: eu oro e nada acontece. Você ainda não está orando da maneira correta. Eu não estou dizendo aqui em palavras corretas, eu estou orando da maneira correta. Moisés tinha intimidade com Deus. Quem ora, irmãos, tem uma mentalidade diferente. Olha só, Moisés está ali, mesmo na sua humanidade, mesmo que muitas das vezes aquele mar tivesse assustado Moisés, mas ele foi obediente. Quantas vezes eu devo orar, pastor? Irmãos, na oração que tiver fé, Deus vai responder. E Deus sabe quando você está orando com fé. Tem lá o publicano e o fariseu orando. A quem Deus respondeu, meu querido? O publicano. Ele tinha intimidade. Ele nem ousava olhar para os céus, mas ele com o coração sincero, não querendo ludibriar o Deus Todo-Poderoso, ele vai dizer: olha, eu sou publicano, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. E Deus ouviu a oração dele. Aí, irmãos,
Eu fui para Tiago, capítulo de número 5, o apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 17. O que está escrito lá? Aleluia. Está escrito lá assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O homem carnal, ele olha para um versículo como esse e diz que isso ficou no passado. Mas o homem espiritual, o homem que tem uma intimidade com Deus, ele vai olhar para esse versículo aqui e vai se perguntar assim: Elias era homem semelhante a amém, irmãos? A nós. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O texto diz que Elias orou para que não chovesse. O outro desafio que eu faço: quem de nós pode ir ali fora agora e dizer: não chove em Ponte Nova por 3 anos e meio? Na vida de Elias cumpriu-se a oração que ele fez. Olha o grau de intimidade que Elias tinha com Deus. Elias orava e Deus assinava embaixo. Isso, irmãos, me bateu muito. O que estamos falhando? Onde nós estamos? Como nós estamos diante de Deus? E quando ele fez essa oração, irmãos, quem tinha subido ao trono era um rei chamado Acabe. Acabe fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, capítulo 17 de 1 Reis. Ele tinha feito o que era mal diante de Deus. E diz o texto que ele foi pior do que todos aqueles que o antecedeu. Por isso, ele orou ao Senhor, e a seca se agravou, não caiu uma gota de água. Deus disse para ele assim: olha, você vai fazer isso, você vai orar, você vai dizer para Acabe que não chove na terra de Israel, e você vai morar no ribeiro de Querite, e lá eu vou te sustentar, vou enviar os corvos de manhã e à tarde, levando pão e carne, e você vai beber do ribeiro. Diz o texto que ele disse essa palavra diante de Acabe e diante dos seus 100 números de seguidores e profetas de Baal. E a partir daquele momento, não choveu mais em Israel. E mais, ele foi para o ribeiro de Querite. E lá ele passou uma temporada, mas a seca se agravava a tal ponto que até mesmo o ribeiro de Querite se secou. E ele diz: olha, Elias, sai dessa região e sobe para Sarepta. Lá eu preparei uma viúva que vai cuidar de você. E era longe, irmãos. Era longe. Do ribeiro de Querite até o alto, lá nas terras perto de Tiro e Sidom, Sarepta ficava um pouco abaixo de Sidom. Ele fez essa caminhada, e quando ele chegou naquela cidade, ele viu uma viúva. Aquela viúva estava colhendo alguns galhos de árvore, e ele pede para ela água para beber. Dá-me água. E quando ela foi buscar água, veja, a água estava escassa, mas mesmo assim aquela mulher se dispôs a dar um copo de água para Elias. Quando ela está indo em direção à sua residência, ele diz: ei, traga para mim um bolo assado. Aí esta mulher para, olha para ele e diz assim: olha, você não está vendo o que está acontecendo em toda a terra? Há uma seca grave, terrível. Na minha casa eu tenho apenas um pouco de farinha.
vou cozinhar, vou fazer um pão, um bolo, para eu comer e o meu filho, porque amanhã nós morreremos. Esta mulher representa a maioria de nós, que duvida das coisas, que tem aquele pingo de incredulidade, que muitas das vezes atrapalha nós avançarmos. Mas, irmãos, uma oração na boca de quem tem intimidade com Deus é diferente. Elias diz para ela assim: olha, a farinha da panela não acabará, e muito menos o azeite da botija. Irmãos, para quem é carnal, isso não é nada, mas quem é espiritual, vê aqui o poder de Deus. Ele é extremamente poderoso. Sabe por quê, irmãos? Em momento algum faltou farinha e azeite na casa daquela mulher. Isso pode acontecer com você, irmãos. Quem disse que isso cessou? Quem foi que falou que o poder de Deus parou no tempo? Quem foi que falou que isso não pode acontecer nos dias de hoje, irmãos? Isso pode acontecer sim. Aí, irmãos, aquela mulher passou a se alimentar daquela farinha. Ela ia, pegava farinha, tinha farinha na botija, na panela. Você entendeu o milagre aqui, irmãos? Ela ia, pegava farinha, mas tinha farinha. Fazia o bolo, comia. Vou fazer mais. Pegava aquela farinha, mas tinha farinha na panela. O azeite, colocava o azeite. Terminava de fazer, comeu, vou fazer mais. Colocava e nunca cessava, porque é assim, irmãos. Deus trabalha dessa forma. Deus é sobrenatural. Você não vai entendê-lo de forma racional. Você não vai entendê-lo fazendo conta matemática, conta de física. Ele está para além disso, irmãos. Passado um tempo, eu estou contando aqui porque eu quero comparar Elias com nós. Porque o apóstolo disse que Elias era como nós. Passado um tempo, o menino daquela mulher viúva veio a óbito. Ele morreu. E aquela mulher, representando muitos de nós, vira para Elias e diz assim: olha, você trouxe este problema para a minha casa. Aí, irmãos, quando ele disse isso, quando ela disse isso, Elias então disse: me dá aqui o menino. Subiu com o menino para o andar de cima e por 3 vezes se deitou sobre ele, intercedendo pela vida do menino. E na 3ª vez, o que aconteceu? O espírito do menino voltou para ele, e ele voltou à vida, e ele desceu aquela escada e entregou para aquela mulher e disse: está aqui o seu filho. Porque nós devemos ser espirituais, nós devemos ter uma fé no espiritual, nas coisas extraordinárias. Se queres continuar no plano terrestre, amém, irmãos, mas eu quero mais, eu quero alçar voos maiores, eu quero sobrenatural, coisas extraordinárias acontecendo através da igreja. Aí, irmãos, a fome estava se agravando. Aproximava-se do 3º ano de fome, de seca. Acabe diz para Obadias assim: Obadias, nós vamos ter que achar esse homem. E outra coisa, nós vamos andar por lugares aí procurando água. Talvez nós encontramos algum ribeiro ainda que tenha água para nós alimentarmos pelo menos o gado. E vamos ver se tem algum capim para eles comerem, porque senão vai acabar com tudo. Acabe é carnal. Acabe representa a carnalidade, a incredulidade, a desobediência, tudo aquilo que ataca o Senhor. Quando os dois estão procurando por comida, por capim e por água, por os animais, eles se dividiram em 2 direções opostas. Acabe foi para uma região e Obadias foi para outra. E quando Obadias está no seu caminho procurando, ele dá de frente com Elias. E nesse momento, Obadias ajoelha com o rosto no chão e diz: és tu mesmo, Elias? Sim, sou eu. Obadias levanta e Elias diz para ele: eu vou encontrar com Acabe.
Obadias fica espantado e diz assim: de maneira nenhuma. Você não sabe que Acabe mandou te procurar por cada centímetro desse reino e não te encontrou, e fez jurar todos os reinos que todos eles te buscaram minuciosamente. Aí você pede para que eu te conduza até Acabe. Acabe vai me matar assim que te encontrar. E aí Elias diz para ele assim: eu te garanto, Obadias, eu te garanto que eu vou me apresentar a Acabe. Obadias voltou. E quando Obadias voltou, ele diz a Acabe: um homem está aí. Elias o tisbita está aqui. E aí ele se apresenta. E qual que é a fala de Acabe para Elias? Elias, você é o perturbador, você é o flagelo de Israel. Se você comparar os dois textos, aquela mulher viúva e Acabe disseram a mesma coisa, com a mesma agressividade. Porque Acabe representa o homem carnal, o homem sem futuro, o homem medíocre, o homem que só pensa no plano, e é um homem que só pensa em si mesmo. Mas aí Acabe diz para ele assim: olha, Acabe, nós vamos colocar um ponto final aqui agora. Tem água aqui? Vamos buscar. Nós vamos. Obrigado, está aqui. Nós vamos colocar um ponto final. O homem espiritual, ele não tem medo. Amém, querido? Quantos podem dizer isso? O homem e a mulher espiritual não tem medo. Amém? É só para quem crê, irmãos. É só para quem crê. O homem e a mulher espiritual não tem medo. Ele diz: Acabe, vamos colocar um ponto final. Você adora Baal junto com a sua esposa Jezabel, sacerdotisa de Baal. Eu sei que você tem 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá. Somente eu fiquei dos profetas de Israel. Vaidade ou não, porque Obadias tinha escondido alguns profetas. Mas ele diz: o ponto final é o seguinte: nós vamos subir agora no Carmelo. Eles estavam em Sarepta, desceu, lembra? Nós vamos ficar no Carmelo. E lá no Carmelo nós vamos fazer um dia memorável. Nós vamos decidir qual é o verdadeiro Deus. Eu te desafio, Acabe, se Baal é Deus ou se é Yahweh ou Yahvé. A proposta é o seguinte: povo, me dê 2 bezerros, um para os profetas de Baal e um para mim. E assim o povo fez, trouxe os 2 bezerros. E ele diz: olha, vocês estão em maioria, vou deixar que vocês comecem, porque o homem e a mulher de fé não teme. E eles começaram, pegaram lá o bezerro, cortaram tudo, jogaram lá no altar e começaram a pedir que Baal mandasse fogo. E ele diz o texto, irmãos, que eles começaram bem cedinho. Hein, pastor? Bem cedinho. E esse clamor durou toda a parte da manhã. E quando estava lá pelo meio-dia, Elias começou a ironizar, dizendo: gritem mais alto, fale mais alto. Baal é um Deus, ele deve estar ocupado em outro canto, dando atenção para outras pessoas. Baal talvez esteja dormindo, Baal talvez esteja viajando, ele é um ser importante. E aí, irmãos, aquela turba de homens ficaram malucas, começaram a se machucar, a se cortarem, a gritar cada vez mais alto. E Elias estava ali olhando contemplativo aquelas atitudes.
E diz que isso perdurou toda a tarde. Perdurou por toda a tarde. Quando estava se aproximando o pôr do sol, Elias diz: basta, para com isso. Para. Aqui está a diferença de um homem espiritual, de alguém que tem intimidade com Deus, de alguém que fala com o Senhor, porque a oração é uma conversa. Muitas das vezes as coisas não acontecem conosco, porque nós não estamos conversando com Deus. Ou então simplesmente falamos e falamos, aquela conversa no olho, sentindo a presença dEle, sentindo o toque e o abraço dEle. E Ele vem, irmãos. Quando você chama com fé, Ele vem. E Elias então diz: olha, eu vou fazer uma coisa antes. Eu vou arrumar o altar. De forma desorganizada não vai. Tudo quebrado e largado não vai. Não, Deus não trabalha assim. As regras são Deus que dá e não nós. Ele então arruma o altar, coloca 12 pedras, bonitinho. Ele é caprichoso. Eu vejo Elias caprichando nas pedras. Ele ali coloca os galhos de árvore bem bonitinho, porque afinal de contas é para o Senhor e não deve ser de qualquer maneira. E aí ele aumenta o desafio, ele aumenta o pagamento, dizendo: olha, coloque água aqui, para não ver que é mérito meu, encha isso tudo de água. E eles colocaram, veja, estava faltando água naquela região. Aí Elias pega o bezerro, corta caprichosamente. Ele é caprichoso, irmãos, e ele coloca ali, parte por parte. E no coração de Elias, penso eu, estava pulsando. Na mente de Elias estava dizendo: o verdadeiro Deus está comigo. O verdadeiro Deus não vai me envergonhar. O verdadeiro Deus não vai me envergonhar. Esses homens ficaram calados diante do Senhor. E aí diz o texto, irmãos, que Elias ergueu os olhos aos céus e orou: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, esse é o Sabaote, Yahvé Sabaote, essa é a palavra que ele usa. Que Israel fique sabendo que não há outro Deus além de ti. Quando o homem espiritual ele fala, o Senhor está assim. O Senhor ele abaixa para te ouvir. Quando a mulher é espiritual, ele fala: fala minha serva que eu estou te ouvindo. Aleluia. Lembra de Ana? Ana não orou assim, irmãos. Ana estava pior do que eu na voz. Ela já não tinha forças mais para orar. Mas Deus estava ouvindo a oração daquela mulher. E aí, irmãos, quando ele disse, ele acabou de orar, diz a Bíblia, é só para homens e mulheres espirituais, que o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu até as pedras, consumiu toda a água, consumiu a terra. E ali, irmãos, os profetas de Baal, os profetas de Aserá, todo o povo, e Acabe ficou com cara de bobos. Aleluia. Quando você e eu oramos com fé, irmãos, se for preciso, Deus faz fogo do céu descer. Sabe por quê, irmãos? Eu não encontrei, eu já li a Bíblia por algumas vezes, eu não encontrei nenhum versículo que diz assim: Deus não faz mais fogo descer do céu. Deus não mais vai abrir o mar vermelho. E outra, irmãos, Moisés, numa determinada situação, Moisés tinha ou não intimidade com Deus. Moisés estava sendo vítima de 3 homens, Coré, Datã e Abirão. Eles se levantaram contra Moisés dizendo:
Deus também fala através de nós. Quem é esse comedor de carne aí que está falando? Quem é este aí bebedor de água que está falando? Deus também pode falar conosco. Mas aí, irmãos, Moisés é um homem cheio de Deus, Moisés é um homem cheio do Espírito. Vai dizer: olha, se estes homens, ele vai dizer assim: olha, se Deus está falando, se Deus está comigo, e se amanhã o Senhor não criar alguma coisa nova, e a terra abrir e engolir estes homens vivos, e não tiverem sepulcros para que outros vão lhe visitar, Deus não falou comigo. Tem que ter ousadia, irmãos. Para falar uma palavra dessa tem que ter ousadia. Não é para qualquer um, não. Elias era um homem semelhante a nós. Moisés está diante dos seus acusadores, e ele diz uma palavra dessa: se a terra não abrir e engolir esses homens vivos, Deus não falou comigo. No outro dia se apresentaram, e quando Moisés orou ao Senhor, diz a Bíblia que a terra abriu e engoliu aqueles homens vivos. Você pode entender como uma fábula, como um alegórico. Eu creio literalmente, porque Deus pode todas as coisas. Se você orar assim com convicção, aleluia. Se você orar com convicção, por mais difícil e intransponível que seja o mar, ou a montanha para escalar, se for necessário, Deus aplana tudo. Aleluia. Eu sinto a presença dele aqui. E aí, irmãos, depois que Acabe foi humilhado, depois que Acabe tomou esta, Elias disse: quem é o verdadeiro Deus? Em quem vocês vão continuar crendo? Irmãos, Elias encorajou aquele povo a se despertar para o verdadeiro Deus. E esta igreja que marcha nessa terra, nós somos pregoeiros do verdadeiro Deus. Nós pregamos o verdadeiro Deus, e o nosso Deus, Ele é poderosíssimo, e Ele é bondoso. Ele nos entregou uma chave, a chave da oração, e quando você ora com fé, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Aleluia. Aleluia. Por que Jesus orava e Jesus fazia milagres, irmãos? Porque Jesus, como homem aqui na terra, orava. Ele orava muito. Passava noites orando. Quanto tempo nós dedicamos de oração ao Senhor, irmãos? Se nós colocássemos aqui um gráfico, o gráfico ele tem a curva de Gauss, mas a parabólica lá. A de Jesus eu acho que ultrapassaria esse teto aqui, é longe. Irmãos, eu vou tomar por mim. Eu não sou super-herói não, irmãos. A minha está precisando acender mais, eu estou precisando orar mais. Eu estou precisando fazer com que o meu nível lá suba. Eu estou precisando de mudar de nível. Eu estou precisando de subir um patamar, irmãos. Eu estou orando pouco. Porque quando eu vejo que Tiago desafiou dizendo, Elias era um homem semelhante a nós, eu fui lá olhar o texto, irmão, será isso mesmo? Elias antroposen homoiopateis remim. É isso que está escrito lá. Homoiopateis é tendo as mesmas, padecendo das mesmas coisas, dos mesmos sentimentos. Eu olhei e disse, é isso mesmo que o texto está dizendo. E ele orou
não é para você o quê? Para você que salta, ou seja, orou orando, quer dizer, orou com fervor. Está aqui o segredo, irmão. Se eu parasse essa oração sem te dar esse segredo, não valeria de nada, não é isso? Fervor. Fervor. Seja um homem, uma mulher fervoroso. Mas como eu sei que eu estou sendo fervoroso, tu vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta. Eu gosto de até apagar a luz e vai orar. Enquanto você não sentir algo diferente, você não para. E eu te garanto que Ele vai estar lá. O Todo-Poderoso, Ele não falha, irmãos. Eu tenho essa ousadia para dizer nessa noite. Uma noite dessa, eu estava orando ao Senhor. Mesmo orando pouco, mas eu estava lá com fervor. Eu senti que muitas amarras caíam de mim. Muitas coisas, cordas iam se soltando. E eu comecei a me sentir muito liberto, muito alegre diante de Deus. Uma alegria dominou o meu coração. E eu senti algo, coisas que há muito tempo não sentia. Ah, mas como assim, irmãos? Porque orar de verdade é diferente. Se você orar diferente, se você orar de verdade, eu sei que você tem problemas. Nós somos todos humanos, amém, irmãos? Ou alguém aqui já está num plano mais elevado. O problema que você tem, se eu te desafio a orar de verdade, você vai orar, e o mais rápido possível, você vai ter a resposta. E eu vou te esperar aqui para você me contar a bênção, em nome do Senhor Jesus. Tiago disse, o apóstolo Tiago, Elias era como nós, e ele orou, e não choveu, e ele orou outra vez, e voltou a chover. Eu quero te dizer nessa noite, para eu encerrar isso daqui, essa mensagem gloriosa, que se você orar com fé, vai acontecer. Diz a Bíblia, irmãos, diz a Bíblia, vou te dar só 2 exemplos rápidos. Diz a Bíblia que em uma determinada situação Pedro estava preso. Quem lembra disso? Se você não lembra, você vai ler Atos capítulo 12. Você não dorme hoje sem ler, tá, meu irmão? Faz essa promessa. Se você nunca leu essa história, você vai ler hoje, você vai conhecer hoje. Deus é para agora, tá? Atos 12. Pedro está preso, só que Pedro, ele não estava apenas atrás de uma porta, não. Sabe o que fizeram com Pedro? Deitaram Pedro numa cama, prenderam algemas nas suas mãos, nas 2 pernas, fecharam uma porta, fecharam uma segunda porta, colocaram guardas na porta. Eu disse que guerra espiritual se resolve com armas espirituais. Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, contra as fortalezas. Pedro está lá, irmãos, entregue, humanamente falando, para o homem natural, para o homem carnal, para o homem sem fé, Pedro não sairia daquele lugar. Para o homem racional, e para muitos de nós, vai dizer assim, Pedro não sai dali. Eu já disse isso, irmãos, não é vergonhoso não. Eu estou mudando de nível, eu estou subindo um pouquinho mais. E aí, irmãos, só que algumas quadras dali, perto dali, tinha uma casa. E naquela casa estava reunida pessoas espirituais. Alguém disse assim, olha, vamos lá na casa de Marcos, na casa da mãe dele, vai ter uma oração lá, aleluia. Tem gente que corre da oração.
Mas agora, ir lá agora orar? Talvez quem convidou, recebeu muitos não. Não vai dar para ir hoje não. Estou com as coisas para resolver aí. Mas os que foram, tinha fé, irmãos. Tinha fé. Eu vejo ali entrando naquela casa, homens, mulheres, simples, irmãos. Simples, mas cheios de Deus. Cheio, espiritual. Eu não sei não, mas alguma coisa vai acontecer. Chegando lá, abriu a porta, entra, vamos orar. Mas por quê? Pedro está preso, então nós vamos orar sim. Quanto tempo nós vamos orar? 5 minutos? Não, vamos orando aí. Muitas das vezes nós marcamos o tempo, né? Vamos orar 5 minutinhos. Irmãos, para com isso. Quem manda é Deus. Eles continuam, eles vão orando. E lá na prisão, Pedro está lá, irmãos. Pedro está lá. Pedro talvez nem pensava nessa reunião. Ou sim, que o Espírito Santo vai comunicando, sim ou não? Pode ser que num determinado momento, Pedro, estou sentindo alguma coisa aqui. E diz a Bíblia, irmãos, que eles oravam de verdade, orando de verdade. Não é só reunindo, falando palavras ao vento, não. Orando de verdade, vai acontecer. Deus, toma nas tuas mãos o Pedro que está lá preso. E de repente, diz a Bíblia que Pedro se levanta. Não tinha a chave das algemas, não tinha nada, ele se levantou. Já venceu o primeiro bloqueio. E aí ele de pé, ele transpassa a primeira porta. A segunda, os soldados, ele passa por eles. Ninguém o viu sair, irmãos. E quando ele se dá por si, ele está diante da porta, de uma porta. Bate na porta e abre. Era a casa de João Marcos. Estavam orando por ele. A oração da fé muito pode em seus efeitos. No outro evento, irmãos, rapidinho, ou não, né, irmãos? Rapidinho ou não, né? Atos capítulo 4, versículo 31. E assim que terminaram de orar, para você que é espiritual, terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Eu não encontrei um versículo que diz assim, olha, não vai tremer mais o lugar quando estiver orando. Não tem esse versículo. Sabe por que não tem, irmãos? Porque isso aqui é contínuo, irmãos. E eu te digo hoje, aleluia, de repente nós vamos orar, e pode ser que a estrutura abale, pode ser, irmãos, que aquele monte que está te afligindo caia por terra, aquele demônio que se levantou para te afrontar, para te humilhar. Fique de pé, irmãos, eu peço permissão ao pastor. Fique de pé, com coragem. Você é Elias agora. Elias é igual a você, irmãos, é igual a mim. Aleluia. O homem carnal não, mas você tem fé. A incredulidade é para o mundo, mas a igreja tem fé. Agora olha só, irmãos, com toda humildade, peço permissão ao pastor. Nós vamos orar aqui, sim ou não? E você vai dar as mãos aí ao seu irmão. Se for possível, fecha até aí, irmãos. Isso aí, pode deixar Deus te usar, meu irmão. Isso. Ministério de louvor também, isso aí. Você vai pensar
no monte que te atrapalha. Você vai pensar no mar que está diante de ti. E você vai orar com fé. A minha Bíblia diz que no determinado nível que nós alcançarmos, paralítico volta a andar, mudo volta a falar, cego vê, morto ressuscita. Aleluia. Depende do nível. Isso, irmãos. Pode ir orando, irmãos. A oração é sua.